Olá, meus queridos, muita paz, que o Senhor nos abençoe e aqueles que chegaram nesse canal pela primeira vez, recebam um abraço fraterno da espiritualidade. Hoje continuaremos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 8. Esse capítulo nos fala sobre não poder servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Considero eu um dos capítulos mais enigmáticos, entretanto extremamente necessário, pois sabemos que essa terceira revelação, Consolador prometido, veio para nos explicar, é uma bússola de como fazemos para chegar no nível do nosso Mestre Jesus, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então devemos segui-los. E hoje trabalharemos o item 8, que fala sobre as desigualdades da riqueza. Ao ler o capítulo e ao estudar esse item, me causou uma certa estranheza, devido à formação que sempre tive, mas comecei a lembrar das minhas indagações antes de conhecer o Espiritismo. Quando me era apenas apresentado Deus na infância e eu me perguntava quem era esse Deus. Quem era esse Deus que permite a uns ter tanto e outros a não ter nada? Quem era esse Deus que permite a algumas pessoas não ter o básico? Ou então não ter ninguém para lhe dar cuidados, para lhe dar um teto? E eu vivia me perguntando onde estava Deus. O que é extremamente necessário, essas indagações, porque faz com que o nosso espírito saia daquela resposta feita, é porque Deus quer, e procure respostas mais consistentes, respostas que nos possam explicar tudo o que nós estamos vendo. Então, as desigualdades de riqueza, e aqui o capítulo trata de uma riqueza monetária, de uma riqueza de dinheiro, de bens. É extremamente importante que a gente tenha um olhar espiritual para poder entender o que realmente acontece e como a justiça de Deus em tudo o que vemos. E aí eu começo com uma frase quase final já do texto da nossa palestra, para quando a gente for ler, a gente ter subsídios para entender a leitura do item 8, quando ele diz assim: é exato que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Então, as minhas indagações, as suas indagações enquanto criança, ou enquanto ignorância de não entender a forma como funciona espiritualmente falando, ela é real. Mas quando eu olho, como que eu tenho que olhar? Eu tenho que entender que tem várias existências. Porque se eu não entendo, se eu acho que a vida é uma única existência, dificilmente eu vou conseguir explicar a desigualdade das riquezas que existem no planeta Terra. E vai além de pessoas para pessoas. É diferente de local para local. E aí, quando a gente olha todas essas necessidades que algumas pessoas têm do básico, a gente precisa compreender algumas coisas. Primeira delas, o princípio da imortalidade da alma. Temos que entender esse princípio da reencarnação. A minha alma, que é um espírito encarnado, ela é eterna. Ela já encarnou várias vezes. E pelo que eu vejo, terá que encarnar mais milhões de vezes. Porque tem um princípio que eu amo muito, que é: todos voltaremos para Deus. Todos nós vamos evoluir e vamos chegar à condição de anjo.
Uns mais rápidos, outros mais demorados, mas vamos chegar lá. Então, quando eu entendo esse princípio da imortalidade da alma, quando eu entendo que hoje eu posso estar me faltando muito, mas amanhã eu posso ter muito, que todos esses posicionamentos vieram para me ajudar a evoluir, fica muito mais fácil olhar as desigualdades da riqueza. Então, nós temos que ter certo esse princípio ensinado pelo Espiritismo, que é o princípio da imortalidade da alma. Nós cremos e nós sabemos que existe a reencarnação. Outra coisa que precisamos entender, e todos vocês sabem e eu amo, é que Deus é soberanamente justo e bom. Talvez a gente consiga até fazer alguma justiça, mas fazer justiça na bondade. Se eu tenho dentro de mim esse conhecimento que Deus é justo e bom, quando eu olho essas desigualdades, eu sei que é a justiça. Porque o meu Deus, Ele é justo, Ele é bom. E Ele faz o melhor, não só para mim, mas para cada um de nós. Então, quando eu consigo colocar isso dentro de mim, internalizar, eu consigo olhar essas desigualdades de forma diferente. Eu consigo entender porque algumas pessoas passam por algumas coisas e outras não. Eu consigo entender porque alguns têm tantos e outros não têm nada. E eu sei que ter muito, não ter nada, ter pouco ou ter mediano, é aquilo que o espírito de cada um precisa para evoluir. E o nosso Mestre Jesus nos dá essa oportunidade maravilhosa de reencarnarmos em vários ambientes, em várias condições, para que possamos evoluir em todas elas. Dito isto, vamos à leitura do texto Desigualdade das Riquezas, item 8. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza, repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que, admitido desse ela a cada um necessário, já não haveria o arguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus concentra em certos pontos, era para que dali se expanda em quantidade suficiente, de acordo com as necessidades. Chamando a atenção de vocês, eu já falo que ele começa com uma afirmação. Ele começa o texto fazendo uma afirmação dizendo: olha, não tem como explicar se você considerar apenas uma vida. Então ele fala, olha, quando você olha para essas desigualdades, é inútil você conseguir explicar essas desigualdades se você considerar apenas a vida atual. E aí ele já fala da primeira pergunta que a gente se faz. Ele fala, a primeira questão é, por que não são igualmente ricos todos os homens? E é lógico que eu acredito que todos nós já fizemos essa pergunta. Mas eu gosto muito da resposta porque ele é didático. Ele fala, vem cá, é simples. Hoje pode até ser
Mas não era simples para mim. Mas o codificador fala assim, olha, é simples. E aí ele justifica para a gente, ele diz, ó, não são os homens, não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir. Então, para adquirir riqueza, não somos todos iguais, todos laboriosos, todos ativos, todos com a mesma inteligência. Mas ele continua dizendo, ó, nem sóbrios e nem previdentes para conservar. E aí, quando a gente olha para a nossa existência, isso fica claro. Tem pessoas que não podem ter um cartão de crédito, porque ela não sabe como usar. Se ela tem um crédito, ela gasta tudo e fica super endividada. Apesar de existir vários conhecimentos disponíveis a respeito do assunto. Então tem gente que não sabe juntar, mas também não sabe manter. Somos diferentes, graças a Deus. Cada um em um nível de evolução. Então quando a gente olha, ele fala, é simples, não tem como dar riqueza. E o melhor ainda é que ele continua sendo didático. Ele nos mostra dando exemplo. Ele vai dizer, supondo que toda a riqueza fosse dividida igualmente entre todos os homens da terra, o que aconteceria? Então dividimos igual? Aí nós vamos manter uma repartição justa, equilibrada, todos vão receber a mesma quantidade. Basta nós olharmos quando os filhos recebem a herança dos pais, dividido em partes iguais. Uns pegam aquele montante, multiplica. Outros pegam aquele montante e somem. Depois ainda tem que ficar pedindo emprestado para o irmão. Que a gente espera que seja caridoso e ajude. Porque o nível de evolução de inteligência dos irmãos não são iguais. São diferentes. Suas escolhas, seus investimentos, a forma que ele entende, a forma como ele vê o futuro, são diferentes. Então ele diz para nós assim, ó, mesmo que houvesse uma repartição dos bens terrenos de forma equilibrada e justa, duraria pouco tempo. Porque com o passar do tempo, vamos ter pessoas que já não têm o básico e outras que têm muito novamente. Então ele foi bem didático. E ele fala de outras coisas. Olha, se todos nós tivéssemos tudo o que a gente precisa, aniquilaria os grandes trabalhos que concorrem para o progresso. E eu não preciso dizer que a lei do trabalho ela é universal, que nós precisamos trabalhar. É só você olhar e pensar assim, o meu trabalho me faz evoluir? Pensa nisso. Lá no seu trabalho, te faz evoluir a convivência com as pessoas, desenvolvimento intelectual que você precisa ter. Então ele te faz evoluir. Se nós não tivéssemos tudo, mas se eu tivesse tudo, né, eu ia ficar só trabalhando em caridade. Será? Tem certeza? E isso seria caridade? Que tipo de caridade seria esta? Então ele deixa muito claro para a gente que a humanidade precisa ter necessidades. Foram essas necessidades que impulsionaram o homem a grandes descobertas, a grandes empreendimentos. Agora, se nós tivéssemos todo o conforto, se nós não precisássemos trabalhar, se nós não precisássemos nos desenvolver intelectualmente, e tudo isso vem impulsionado pela nossa necessidade. Então é muito bom que haja essas diferenças, mas é muito bom também que haja justiça. Não sei vocês, mas eu falo de uma justiça de imaginar que nesse horário que eu estou gravando essa palestra, não haja nenhuma criança com fome.
Porque nós sabemos que não é necessário ter um palácio, mas que o básico nos seja concedido. Que não haja tanto orgulho em nós. Mas isso se passa pelo quê? Por uma evolução, para eu poder entender. Eu não preciso ter muito, mas eu preciso ter o básico. Que eu quero ser alimentada, mas que eu quero que todos os humanos estejam alimentados neste momento. Então eu não vim aqui dizer para você que a miséria é justa. A gente está falando de riquezas e não de misérias. Estou dizendo que ele fala que a riqueza tem que ser concentrada para que se haja grandes descobertas, grandes empreendimentos. Mas eu não estou aqui dizendo que para que isso aconteça, pessoas tenham que passar fome. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de riqueza. Mas que a evolução desse planeta, com certeza, vai trazer a igualdade do básico, onde todos têm o básico, onde todos têm o carinho, paz, teto, remédio, alimento. É disso que a gente está falando. Mas o tema, não se esqueça, é desigualdade de riquezas. Tudo bem? Continuando o texto, ele vai dizer: admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus, dando-lhe o livre-arbítrio. Quis ele que o homem chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e de sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem o que não mais fora, senão instrumento passivo e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de experimentar moralmente, mas, como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela, sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo. E acontecendo, além disso, que, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um a possui por sua vez. Assim, o que não tem hoje já teve ou terá noutra existência. Outro que agora tem, talvez não a tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é para os que sofrem a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Eu gosto muito dessa parte, porque deixa claro para mim e para você que a riqueza ou nós já tivemos, ou nós a teremos, ou estamos tendo. Todos nós passaremos por esse tipo de prova. Do meu lado aqui, nessa existência, entender a riqueza como prova é um tanto quanto complicado. Mas o meu lado espiritual, o meu lado fé, sabe que realmente é assim. Que podemos nos perder no egoísmo, no orgulho, numa prova de riqueza. Sabemos disso. Nós conhecemos pessoas que nem riqueza tem, já tem orgulho e já é uma pessoa egoísta, já se sente superior a todos. Para além do julgamento, lógico, é só para a gente enxergar, e talvez essa pessoa seja até a gente mesmo, não é? E eu gosto muito disso. Mas ele fala assim, olha, Deus
Da riqueza, cada um vai viver. Nós viveremos todas as provas necessárias. E a riqueza é uma delas para a nossa evolução. E ele começa esse texto fazendo uma pergunta: por que Deus dá essa riqueza a pessoas que não a utilizam para o bem de todos? Porque o ser humano tem um livre-arbítrio. Ele veio para essa prova, que é para mostrar se ele dá conta ou não. Se ele vai passar por isso ou não. E é isso que acontece. Ele fala assim, mas ela não veio para ficar parada não. Deus troca ela de mão. Porque há um motivo para eles terem. Tem que fazer com que haja evolução. Tem que aperfeiçoar coisas, melhorar coisas. Fazer grandes empreendimentos. E nessa parte ele continua dizendo, se todos nós tivéssemos riqueza, quem trabalharia? O melhoramento do planeta ficaria comprometido. A evolução, tanto nossa como do planeta, ela não vem, não é mágica. A gente precisa ir transformando. À medida que nós nos melhoramos nossos familiares, filhos, melhoramos o nosso ambiente e vamos melhorando o planeta. Então não tem como não ter trabalho, tem que ter a lei do trabalho, porque essa nos ajuda a evoluir intelectualmente, ajuda a evoluir o planeta. É quando eu entendo intelectualmente e eu coloco aquilo em prática. Então ele fala a ricos e a pobres, mas tem uma coisa que ele falou no texto, que ele fala assim, a pobreza é para os que sofrem a prova da paciência e da resignação. É verdade. Paciência na fila do banco, né? Você tem que ficar lá na fila do banco com maior paciência para ser atendido. Apesar de toda a evolução, né? Apesar do Pix, apesar da gente ter a conta no celular, tem momentos que tem que ser pessoalmente. E aí você tem que fazer o quê? Ficar na fila. Tem que ter paciência sim para a fila do banco. Pegar trem lotado, ônibus lotado. Paciência para poder adquirir um imóvel. Quando adquire, paciência para pagar em suaves prestações. É uma prova de paciência e resignação. E quando a gente fala paciência, é estar lá. E estar resignado. Não é o momento mais feliz ficar numa fila de banco. Ou pegar um trem lotado. Mas entender que isso é necessário. Isso é resignação, é quando eu aceito o meu posicionamento. Então a pobreza é sim uma prova de paciência. Paciência para adquirir as coisas que você quer. Né? A gente fica juntando migalhinhas. É sim paciência. Já a riqueza é a prova da caridade, da abnegação. Mas tudo isso é nossas escolhas. Então, tanto o rico como o pobre, nessa existência, ele vai exercer seu livre-arbítrio. E é disso que ele fala, quando a gente pergunta por que Deus dá riqueza a pessoas que não utilizam isso para o bem de todos? Deus dá a riqueza para que ele possa utilizar para o bem de todos. Mas esta será uma escolha dele. Porque existe o livre-arbítrio. E podemos não sair vitoriosos, tanto na pobreza quanto na riqueza. Então temos que prestar bastante atenção. Eu nessa minha prova de paciência e resignação. E ainda feliz. Né? Porque você olha que tem provas que são maiores. Então é isso que nós devemos entender e que nós devemos olhar e que nós devemos prestar atenção. Se para você este é um assunto novo, assim como foi para mim, eu recomendo a leitura várias vezes. Para a gente poder começar a entender, para ficar fácil, para ficar simples, para ficar aceitável. Lembrando que a gente está falando da divisão das riquezas, a gente não está falando de desigualdade social. Esse já é um outro assunto lá na questão 813 do Livro dos Espíritos. Já é um outro assunto, é outra forma de tratar. Deploram-se com razão o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca e pergunta-se: Deus será justo dando a tais criatura?
Quem nunca fez essa pergunta ao olhar para alguém que tem tanto? É justo? Ele merece? Porque nós olhamos para a riqueza como se fosse um prêmio para algumas pessoas. Porque uns têm, outro não. Porque um é premiado e outro não. Porque um é afortunado, outro não. E aí nós nos perguntamos se Deus é justo ao fazer isso, já que eles utilizam tão mal. E aí a gente não pode esquecer do livre-arbítrio e não pode esquecer que o nosso Deus é soberanamente justo e bom. E o texto nos traz uma resposta. Ele diz: é exato que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. E foi com essa frase que começamos a nossa conversa hoje. E aí ele continua: se entretanto não tivermos em vista apenas a vida atual, e ao contrário considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Não está apenas equilibrado, está justo. Quando eu entendo isso, isso afaga a minha alma. Eu entendo que eu estou numa posição perfeita para a minha evolução, porque está equilibrado e está justo. E eu começo a ter um olhar diferente para essa sociedade. Ele fala: olha, se a gente considerar o conjunto das existências, todas as existências que nós já tivemos, nós vamos conseguir ver que tudo está equilibrado e com justiça. Então, o que está errado é a forma como nós estamos olhando para essa divisão das riquezas. Porque está justo, está perfeito, está equilibrado, está permitido por Deus. Continuando, ele diz: carece, pois, o pobre de motivo assim para acusar a providência, como para invejar os ricos? Se você já entendeu tudo que foi falado, tem como acusar a providência, a espiritualidade de alguma coisa? É necessário que tenhamos inveja dos ricos? E ao mesmo tempo ele fala: esses ricos devem se glorificarem do que possuem? Não. Até porque tem um ditado que diz que quando a gente morre não leva nada. Pelo menos do que é material não levamos. Se abusam, não será com decreto ou leis santuárias que se remediará o mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Então, quando se faz leis para acabar com esses excessos, isso não resolve. É preciso mudar o coração das pessoas. É preciso, uma coisa que a gente fala muito, vamos continuar falando. Eu acho que a gente vai falar isso nas próximas existências também. A reforma íntima. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. É isso. Teremos justiça social, viveremos mais em paz, mas principalmente precisamos mudar dentro. Precisamos, meus queridos, fazer reforma íntima. Eu não digo que conseguiremos acabar com todo o nosso egoísmo nessa existência, mas temos que começar. Eu não digo que conseguiremos olhar essa divisão e dizer: olha, está justa essa desigualdade de riqueza, mas temos que começar a prestar atenção. É perfeito, é racional. Basta que você tenha consciência que teremos várias reencarnações. E aí a gente vai entender a justiça, a grandeza, a perfeição de Deus.
da forma em que está dividido a riqueza. Entendemos que cada posicionamento deste é o quê? É uma prova. E eu garanto para vocês que o conhecimento faz com que nós consigamos racionalmente estabilizar os nossos pensamentos a respeito disso. Eu espero ter podido contribuir, dizendo para vocês que um assunto tão amplo não se encerra nessa palestra. Mas esse é o começo para diferenciar o nosso olhar. E entender também que a nossa riqueza não tem a ver com os bens materiais. Quero terminar dizendo para vocês qual é a nossa verdadeira riqueza. Fique com Deus. Graça e paz.